A palavra é misericórdia. Se a gente lembrasse durante um dia de anotar quantas vezes nós clamamos por misericórdia, quantas vezes você acha que iria anotar? Quantas vezes você diz e pede misericórdia ao Senhor, né? Sempre a gente está clamando misericórdia. E eu quero que você abra o Salmo 107 e mantenha aberto aí, porque nós vamos compartilhar um pouco sobre as misericórdias de Deus, porque precisamos compreender e desejar isso na nossa vida, porque a palavra de Deus diz, pela boca do profeta, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. E no Salmo 107, ele começa esse salmo fazendo um convite para o povo de Deus. E esse Salmo 107 é um dos salmos pós-exílio, ou seja, é um dos salmos que possivelmente tudo indica que foi escrito após o retorno do povo de Israel da escravidão da Babilônia, quando depois de 70 anos, uma parte volta porque o dominador daquela época, ele dá a oportunidade para que o povo voltasse, mas deixou também livre para quem quisesse continuar na Babilônia que ficasse, já que tinham firmado famílias e estavam estabelecidos. E então, quando a gente lê esse retorno, né, a gente vai perceber que somente 50 mil judeus voltam para reconstruir a cidade, reconstruir o muro. Então, nesse período que os estudiosos eles têm chegado à conclusão de que esse salmo foi escrito pós-exílio. Aliás, do Salmo 107 ao Salmo 150, eles são salmos após o cativeiro na Babilônia. E ele inicia, se você está com a Bíblia aberta aí, ele inicia assim, fazendo um chamamento. Ele diz: rendei graças, sejam gratos, sejam agradecidos. Rendei graças a quem? Ao Senhor. Então nos chama a sermos gratos, mas ao Senhor, porque toda graça, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, mas nós precisamos saber que elas vêm de Deus. E nós devemos render graças ao Senhor. Por isso que rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque diz assim, porque Ele é bom. Deus é bom. Deus é tão bom que Ele dispensa graça, dispensa favor sobre bons e maus, sobre justos e injustos, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós, se as misericórdias do Senhor, elas não se renovassem a cada manhã. Isso está dizendo que ela dura para sempre. Então, este salmo, e depois nós vamos caminhar um pouco nele, na nossa reflexão, por isso que eu encorajo você a manter a sua Bíblia aberta. O tema central da mensagem nesse salmo é gratidão, por causa das misericórdias do Senhor. Por isso que ele inicia dizendo que a razão de tudo isso que ele vai agora escrever é chamando para sermos gratos por causa da misericórdia do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos abençoa por causa da sua misericórdia. Trata-se, portanto, de um cântico aqui nesse salmo congregacional.
toda a congregação foi chamada e toda a congregação ela declarava este salmo nos seus ajuntamentos. É um cântico que deve ecoar da boca dos remidos do Senhor. Digam-nos, remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Vai dizer o verso 2. Olha aí. Digam-nos os remidos do Senhor. Somente saberão o valor da misericórdia de Deus aqueles que são remidos pelo Senhor. O mundo natural, ainda que abençoado por Deus, eles não entendem isso. Eles não param para serem gratos ao Senhor. Eles não sabem que estão vivendo, estão de pé por causa das misericórdias do Senhor. Que esse mundo ainda existe, que as nações ainda existem, que os povos ainda existem por causa da misericórdia do Senhor. Então, digam-nos os remidos, nós que somos remidos, remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. E aqui o salmista está se referindo daquele povo que foi resgatado da mão daquele que o escravizava. E nós, com a nova história em Cristo Jesus, nós somos resgatados da mão do inimigo que opera neste mundo. Então vamos render graças ao Senhor. Há uma versão que diz assim: vocês, libertos pelo Eterno, digam ao mundo, contem como ele os libertou da opressão. É porque só ele pode fazer isso. E nós precisamos contar isso. Então nós encontramos aqui nesse salmo 4 circunstâncias aflitivas pelas quais passam os seres humanos carecidos das misericórdias de Deus, carecidos do socorro do alto para o seu livramento. Quantas vezes pessoas são levadas a situações extremas? Quantas vezes você já foi levado a situações extremas? Nós já fomos levados a situações extremas. Aquelas ocasiões, aquelas situações em que parece que tudo conspira contra. Quantas vezes nós já nos vimos, ou você já se viu dentro de um túnel escuro? E nós tentamos resolver de início com a nossa autossuficiência. Quando nós não compreendemos que é no Senhor que nós temos que esperar que Ele nos socorra, e muitas vezes nós nos esforçamos, nós tentamos resolver de todas as maneiras a sair desse túnel escuro e ficamos esperançosos quando nós enxergamos uma luz no fim do túnel, mas logo nós ficamos frustrados. Por quê? Pois ao chegar no fim do túnel, nós percebemos que depois da luz há um outro túnel. Então nós precisamos de uma luz constante. Não é somente a luz no fim do túnel, mas ao encontrarmos essa luz, que ela seja constante, porque outros túneis haverão de aparecer na nossa caminhada. E aí nós precisamos de ter garantido sobre nós a manifestação das misericórdias do Senhor. Enfrentamos situações quando nenhuma ajuda de amigos, de irmãos podem nos valer. Nenhuma manifestação de pessoas podem nos socorrer. E é nesse momento que Deus faz toda a diferença. Quando clamamos por socorro, quando clamamos por livramento, porque só Ele é capaz de resolver o que para nós é impossível. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus do possível e o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. E quando nós recorremos a Ele, Ele manifesta
a sua graciosa misericórdia sobre nós. Ele firma os nossos passos quando nossa vida está totalmente dependente dele. Ele nos guia, como diz o salmista no Salmo 23, ele nos guia em águas tranquilas e nos leva a alimentar em pastos verdejantes. Ele firma os nossos passos sobre a rocha e ele nos tira, como exclama o salmista no Salmo 40, ele nos tira do fundo do poço e firma os nossos pés sobre a rocha. Ele é a luz que não dá possibilidade de nos perdermos em nenhum outro túnel, por escuro que seja. Ele é a luz que nos dá essa possibilidade de continuarmos, porque túneis escuros, eles sempre existirão na nossa caminhada e nós não podemos viver apenas em ver luz no fim do túnel, nós precisamos andar com essa luz constantemente no percorrer total desse túnel. No Salmo 40, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz: eu esperei pelo Eterno, finalmente Ele olhou para mim, finalmente Ele me ouviu, Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama, Ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Com Jesus, ninguém se perde nos túneis escuros da vida, porque ele afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Qual tem sido a sua caminhada, como tem sido o seu percurso nos túneis escuros da vida? Você é sempre aquele que vai se aventurando e esperando que apareça uma luz no fundo do túnel, no fim do túnel, ou você está caminhando com esta luz, que é Jesus, em todo o percurso desse túnel? O Salmo fala então das dificuldades. E a primeira dificuldade que o Salmo fala é a dificuldade do viajante. Acompanhe aí os versos 4 a 9. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Aqui, na figura do viajante, traz à memória o que os hebreus passaram quando saíram da escravidão do Egito. E ao saírem da escravidão do Egito, antes de chegarem na terra prometida, entraram num deserto escaldante, um deserto traiçoeiro e incerto. E andaram perambulando durante 40 anos. E durante esse tempo que andaram, sentiram fome, sentiram sede, habitaram em tendas no deserto, pois não havia cidade. Mas no auge da angústia, eles clamavam ao Senhor e o Senhor os cobriu pelas suas misericórdias. Aí o Senhor deu maná, o Senhor deu cordonizes, o Senhor deu água, o Senhor deu oásis para descanso, porque o Senhor estava caminhando com o seu povo e os conduziu pelo caminho direito, protegendo-os até a terra prometida, Canaã. E diz o texto do versículos que nós lemos que ele dessedentou a alma sequiosa e encheu de alimento a alma dos famintos. Por isso, renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A segunda
figura que aparece aqui, falando de dificuldade, ele apresenta a figura do prisioneiro. Você pode acompanhar aí nos versos 10 a 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. E aqui está trazendo a figura do que aconteceu com os hebreus por causa da desobediência, da rebelião contra o Senhor. Deixaram de obedecer às suas leis e tornaram-se prisioneiros da Babilônia, que resgata o tempo, o período que passaram em prisões lá na Babilônia. Antes, eles que viviam na cidade chamada para ser luz para as nações, a cidade de Jerusalém, foram levados como prisioneiros e feitos habitantes de celas escuras. Ficaram no chão, sem ter quem os levantasse. Então, diz o texto, que clamaram ao Senhor no auge da angústia, e o livramento veio. Deus os tirou das trevas, Deus os tirou das sombras de morte, despedaçou as cadeias, diz aqui o texto, e foram soltos os grilhões. Por isso, renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A terceira dificuldade que é colocada aqui no Salmo, ele fala do doente. Versos 17 a 22, porque na escravidão eles ficaram doentes. E diz os versos 17 a 22, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam o sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Aqui também eles trazem, nesse relato, eles recordam do que sofreram lá também na saída do Egito para a Canaã, quando eles se perdem em desobediência ao Senhor, e lembram quando o Senhor os afligia com peste, com doenças, com aquele ataque infernal daquelas serpentes no deserto. E o povo ficava doente e Deus vinha, e o povo clamava e Deus vinha com a sua misericórdia e os curava. Por causa da estultice, diz o texto, por causa da vida torta, o corpo ficou enfermo, passou a sentir os efeitos do pecado. O estado dos doentes, segundo o texto, era tão grave que não suportavam nem ver comida. Eram tomados por ânsias de vômitos e chegaram a desejar a morte. Tal era a situação deles. No auge da angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor os socorreu, diz o texto. Pela palavra os curou, sarou e os livrou da morte. Por isso, renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E a quarta figura que aparece aqui, falando de dificuldades, é a figura do atormentado. E isso nós vamos ler dos versos 23 ao 32, que diz: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo.
Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram, cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembléia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqui é usada a figura do marinheiro. Há uma tempestade em alto mar, as ondas ficam incontroláveis e de nada adiantam os conhecimentos náuticos. Ficam tontos, cambaleiam como homens bêbados. Quem já andou em navio, ou quem já andou, especialmente em embarcação pequena, no navio não acontece tanto assim, às vezes alguém passa um momento de aflição quando está no navio e passa mal, mas quem já andou em embarcação pequena sabe o que é um barco bem pequeno sendo levado pelas ondas e depois descendo. Eu já passei por essa experiência e foi terrível. A gente fica tonto, a gente passa um mal que parece que nós não vamos suportar. E aqui somos uma experiência de tormento, quando nós estamos completamente como se à mercê da fúria do mar, das grandes ondas. Mas aqui diz o texto que na angústia, no auge da tempestade, eles clamaram ao Senhor e a tempestade foi acalmada. O equilíbrio foi restabelecido. A tormenta se tornou uma calma brisa. Por isso, renderam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então o Salmo apresenta essas 4 dificuldades. São 4 clamores. É interessante que no começo nós falamos em 4 dificuldades e nós vimos 4 clamores e 4 intervenção de Deus. E também nós vamos ver e encontrar nesse salmo 5 elogios. Por 5 vezes o Senhor foi glorificado. 4 significa totalidade. Somos totalmente dependentes de Deus. Deus está totalmente aberto para nos abençoar. E 5 significa quantidade indefinida. Ou seja, o nosso louvor, a nossa gratidão deve ser em quantidade indefinida. Rendei graças ao Senhor sempre, sempre, porquanto as suas misericórdias estão todos os dias sobre nós. Quando quem sabe você não está vivendo também esse momento de grande dificuldade, em que você está pensando que não vai conseguir sair dessa situação. Quem sabe você já fez muitas tentativas. Quem sabe você está no auge da sua angústia. A palavra do Senhor hoje está dizendo: clame ao Senhor, Ele é o Deus de todas as misericórdias. A sua bondade, ela permanece para sempre. E você ainda vai ter a alegria de render graças ao Senhor, ao clamar a Ele, ao colocar diante dEle a sua situação. És um viajante errante? Estás num caminho errado? Você se encontra perdido? Você se acha um errante no deserto deste mundo? Quem sabe você está nesse momento se sentindo
um viajante cansado, um viajante fraco, um viajante com sede e faminto. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está lhe dizendo, está lhe convidando, vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, que você está sobrecarregado. Vinde a mim, você que se sente oprimido. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você se sente um viajante nessas condições, Jesus é a manifestação da graça de Deus que se fez carne e habitou entre nós para caminhar conosco e nos tirar dessa situação de viajantes errantes. Ou talvez você se sente preso, ou talvez você está se sentindo preso a um pecado que você não consegue vencer, você é um prisioneiro desse pecado, da sua fraqueza. Talvez você é prisioneiro do medo, talvez você está aprisionado pelos vícios, o vício da droga. Talvez você está preso pela incredulidade, você quer crer, mas não consegue. Talvez você é um prisioneiro da sua própria justiça. Você se torna um prisioneiro da sua justiça. Talvez você está vivendo uma vida de prisão por conta da sua ganância. Quem sabe você vive cercado pelas sombras da morte. E Jesus está lhe dizendo, nesta noite, eu sou a verdade que liberta. Não há prisão que possa manter quem quer que seja quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, porque Ele arrebenta com todas as correntes que nos aprisionam. Eu sou a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. E diz, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí a sua vida de prisão acaba, ela termina, porque Jesus pode te libertar. Quem sabe você está se sentindo doente, enfermo. O Senhor quer curar você nessa noite e Ele tem todo o poder para fazer isso. E eu quero dizer a você que a pior doença do homem, a pior doença que você pode ter é a doença chamada pecado. Porque ela mata não só o corpo, mas também mata a alma. Ela leva o doente para o inferno. E Jesus está dizendo a você hoje que se sente doente. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Se você se acha são, se você não precisa de Jesus, Jesus está dizendo que Ele não veio para aqueles que se auto-justificam, mas Ele veio para aqueles que diante de Deus dizem, Senhor, eu estou enfermo, eu estou doente, vem e me socorre. Ele diz, eu vim para os doentes, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E o pecado é a maior desgraça na vida do homem. O pecado é a maior enfermidade que leva o homem à morte eterna. E Jesus quer curar você dessa doença hoje. Quem sabe você vive uma vida de tormento. Quem sabe a tormenta tem lhe tirado até o sono. Quem sabe você anda ouvindo vozes por causa dessa tormenta. Quem sabe você anda atormentado pelo medo da morte, pelo medo da doença. Nós estamos vivendo um momento terrível que é essa pandemia e muitos estão morrendo de medo de serem infectados por esse vírus. Quem sabe você está perdendo o sono por causa disso, você está perdendo a tranquilidade da sua vida por causa disso. E Jesus quer tirar esse tormento do seu coração, da sua mente, da sua alma. Quem sabe você tem medo de enfrentar a velhice. Quem sabe você está vivendo uma velhice de medo. O medo é um mar de ondas terríveis. O medo
nos tonteia. E você hoje pode clamar por socorro. Ele tem um lugar seguro para você. Jesus tem um lugar para botar você em segurança. Jesus está dizendo para você hoje: lança sobre mim todos os seus medos e eu vou cuidar de você. Você pode fazer isso. Lançar todos os seus medos sobre o Senhor. Eu quero ser o seu refúgio e a sua fortaleza, está dizendo o Senhor para você nessa noite. Viajante? Viajante errante? Prisioneiro? Doente? Atormentado? Clame ao Senhor. Ele é o Deus das misericórdias. E assim você poderá render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que essa palavra encontre lugar na sua mente e desça ao seu coração. Encontre lugar na minha mente e desça para o meu coração. Encontre lugar na mente do povo de Deus, para que nós possamos render graças ao Senhor, porque Ele tem nos conduzido pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Ele já nos tirou da prisão, Ele já nos curou da doença que poderia nos desgraçar eternamente. Ele já tirou o nosso tormento, Ele já tirou os nossos medos. E para você que ainda não experimentou isso tudo pode ser experimentado em Jesus. Jesus é o suficientemente poderoso para fazer tudo isso na sua vida, para mudar a sua vida hoje. Considere a palavra de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar orando, quero aqui ainda dar as boas-vindas a muitos irmãos, amigos que entraram
aqui conosco, o pastor Antônio Pereira Malta. Deus abençoe, meu querido. Também o irmão Ivanilson, que Deus abençoe, o irmão Ivanilson Clarindo, a irmã Enilza lá do Espírito Santo, o irmão Paulo Paranaguá, Tuca Lima, minha amiga lá, somos conterrâneos de Celina, no Espírito Santo. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. Nós vamos orar, louvando e rendendo graças ao Senhor pelas suas misericórdias. E se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, Ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você pensa que só porque já é batizado, porque um dia levantou a mão, atendendo um apelo do pregador, que você já tem resolvido o seu problema. Você se vive continuando vivendo preso, atormentado, doente e sem esperança. Você precisa de fato crer no Senhor Jesus e nascer de novo. Quem sabe você tem ouvido a palavra de Deus tantas vezes e tem deixado para resolver isso amanhã. E eu quero te dizer que o tempo de Deus é hoje. O amanhã é apenas uma possibilidade. O amanhã terrena é apenas uma possibilidade. O amanhã que é garantido para todos é o amanhã na eternidade. E como é que você quer que o seu amanhã da eternidade seja? Com Jesus ou sem Jesus? Com Jesus é vida eterna. O amanhã na eternidade sem Jesus é morte eterna. Por isso que você precisa considerar o hoje de Deus. A palavra falando ao seu coração. Curve a sua cabeça, entregue a sua vida a Jesus. Ele diz: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Ele é aquele que ele se apresenta como a verdade que liberta. Ele é quem nos alimenta. Então, entregue a sua vida a Jesus. Você que já tem o Senhor Jesus, glorifique o nome dele, agradeça. E peça que ele lhe dê coragem, disposição para falar sobre isso para outras pessoas. Mostrando que só em Jesus nós podemos ter a esperança da vida eterna. Só em Jesus podemos ter a certeza do amanhã, que aí pode ser terreno ou pode ser eterno. Mas o amanhã certo é o amanhã na eternidade. O amanhã neste mundo só pertence ao Senhor. E é por isso que você precisa tomar a sua decisão hoje. Senhor, nós entregamos a vida de todos nesse momento nas tuas mãos. Te louvamos por aqueles que já se renderam aos pés de Jesus, que já passaram pela experiência do novo nascimento e agora estão caminhando neste mundo na liberdade que o Senhor dá, estão caminhando neste mundo com a saúde que vem do Teu Espírito Santo, estão caminhando neste mundo, ó Deus, equilibradamente, mesmo nos momentos de grande tempestade, o Senhor nos mantém em equilíbrio. Estão vivendo, ó Deus, uma vida sem medo, sem falta de esperança, porque o Senhor é a esperança, o Senhor é a vida, e em Cristo Jesus nós já tivemos esta experiência ao sermos, pelo Teu Espírito, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Firma os nossos passos cada dia mais, porque dias de grandes provações ainda teremos. E eu quero nesse momento orar por aqueles que ainda, ó Deus, têm tido dificuldade de crer na Tua palavra, por aqueles que têm sempre deixado para tomar uma decisão amanhã, que eles possam compreender que o Senhor é o Deus do hoje, e que se hoje estão ouvindo a Tua palavra, que eles possam abrir o coração e possam permitir serem convencidos pelo Teu Espírito Santo e passar pela experiência do novo nascimento. Tira toda a dúvida, tira toda a incompreensão da Tua palavra, que Tu, ó Espírito Santo, possa trazer esclarecimento antes que pegue no sono nesta noite, para que possam confessar o Senhor Jesus
e possam então também render graças ao Senhor, render graças por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê uma noite de tranquilo sono, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos abençoe e nos defenda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde e que você possa hoje continuar rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Amém.